Graça e paz, Igreja do Avivamento, né? Aqui quem vos fala é o irmão Alan, né? Que ajuda aqui o pastor Júlio na rede de adolescentes. Estamos aqui, né? Sempre pronto para fazer a obra do Senhor, né? E mediante a tudo que está acontecendo no mundo, né? Não vou ser redundante, né? Não vou fazer as vezes aqui da Globo também, né? Ou de outras mídias, né? Que toda hora passa sobre o Covid-19, não, essa aqui não vai ser minha função. Mas, na verdade, como todos nós estamos inseridos nesse contexto, né? Ainda mais eu passando também por uma situação, um drama pessoal, eu tive o Covid, né? 19, e fiquei 11 dias mal, né? Apesar dos sintomas serem leves, e também vi meu filhinho pequenininho também ficar um dia ruinzinho, né? Aquilo ali fez com que eu tivesse uma prova. Aquilo ali foi um pouco, né, foi uma prova para mim. Mas às vezes o ser humano só vai crescer na crise. Não adianta. Isso aí já está mais que comprovado, né, nas grandes guerras, né? Hoje em dia a gente tem a internet. Isso tudo foi criado mediante a uma crise, né, a um desafio. Então, né, Deus me colocando nessa prova, né, eu comecei a refletir, né, sobre a questão da ansiedade, sobre a questão, né, de confiar em Deus. Então Deus implantou no meu coração, naquele momento, naquele vale, né, uma palavra que diz respeito sobre ansiedade. Então o tema da palavra hoje, né, o tema do que Deus quer falar é da ansiedade, né, todo esse processo, a paz. Mas de antemão, né, eu peço aos irmãos agora, a quem está assistindo o vídeo, né, a quem está no conforto de sua casa, no trabalho, né, até mesmo, de repente, escutando o vídeo do trânsito, né, não importa o local onde você esteja, que nós possamos agora nos remeter ao Senhor dos Senhores, né, aquele que tem o controle de tudo, que nós vamos juntos aqui, numa linha de raciocínio, aprender quem tem o controle de tudo, certo? Então oremos agora para que essa palavra venha direto do Senhor, para que Deus possa, né, me usar aqui como instrumento do Senhor, não como um cientista, como um historiador, como um pesquisador, mas sim aquele que traz as boas novas, aquele que faz com que tragamos, né, que nós possamos trazer aquilo que nos traz o quê? Esperança. Eu não vim aqui falar de estatísticas ruins, não vim aqui falar, né, de coisas que estão mais que calejadas. Vim trazer aqui, amando do Espírito Santo, a palavra do Senhor. Então oremos. Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai, que o Senhor possa alcançar, Pai, as pessoas que estão vendo essa pregação, que o Senhor possa entrar no lar dessas pessoas, que o Senhor possa acampar com os teus anjos, Pai, na vida dessas pessoas. Pai querido, que o Senhor possa agora, neste momento, usar a minha vida, minha humilde vida aqui, que o Senhor possa trazer o seu recado, a tua palavra, como seta poderosa no coração dessas pessoas, sedentas e quebrantadas pelo Espírito Santo. Pessoas que querem escutar algo que nos traz esperança de verdade. A boa e a palavra que nos traz o renovo, a vida. Pai querido, toma nossas vidas em tuas mãos agora. E que a partir de agora, que o Senhor possa tomar o controle, Senhor meu Deus, da minha vida, das minhas palavras, Senhor meu Deus, e dos meus pensamentos. Fale, Pai. Fale às nações, fale às pessoas. Amém, Senhor Deus. Então, da ansiedade à paz. Bom, o que é a ansiedade? Eu vou falar de algo, né, que já era, antes mesmo do Covid-19, que já era um tema, né, bem presente aqui no Brasil. Em algumas pesquisas que eu fiz, eu pude perceber que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, por incrível que pareça. E o quinto em depressão, né?
Então isso me chamou um pouco a atenção. Então a partir de agora, vocês vão entender, né? Eu estou dando essas estatísticas para vocês entenderem. Vocês vão entender como, né, que possamos fazer, qual é a melhor maneira, né, para que possamos arrancar, né, essa ansiedade de nossas vidas. Arrancar pensamentos negativos, pensamentos tóxicos. Então, assim, vamos entender o que é ansiedade. Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Os sintomas, né? Aqui, ó. Sintomas físicos da ansiedade, né? Existem alguns sintomas físicos, porque Deus, ele age, né, em se tratando de um ser humano saudável, que não tem nenhum tipo de patologia ou de alguma doença, né, que de fato desencadeia ou então que leva a pessoa a ter essa propensão à ansiedade, por exemplo, o hipertireoidismo, né, algumas doenças que podem, né, de fato contribuir, né, para que a pessoa venha ter ansiedade, alguma disfunção hormonal associada. Então, desconsiderando as pessoas que precisam procurar, né, a medicina, um médico também, né, para verificar se há algo uma disfunção fisiológica, uma disfunção patológica. Estou levando em consideração a pessoa saudável, né? Deus me convidou aqui, né? Me convidou e também até para escutar essa palavra, a ter controle da nossa mente, controle dos nossos pensamentos, né? Então, como vamos ter controle de nossos pensamentos? Né? Mediante a tudo que acontece, né? Até bem antes, né, dessa situação que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Então, Deus nos convida, né, quando lemos lá a palavra em Filipenses 4:8, né? Vou colocar aqui a palavra de Deus, Filipenses, né, capítulo 4, versículo de 4 a 8. Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 8, certo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, Deus, né, claramente em sua palavra, ele disse, né, que para que nós, né, não fiquemos ansiosos por coisa alguma, para que possamos confiar, certo? Para que estejamos, né, mergulhados, né, no amor dele. Mas como fazer isso? Como confiar dessa maneira? Como não ficar ansioso diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo? Ou então, até mesmo no passado, antes das coisas que estão acontecendo odiernamente, mas no passado, mediante, de repente, a um desemprego, ou então uma doença, algo como, né, mediante as situações adversas, ficar tranquilo, calmo, né, e não ficar ansioso. Calmo e tranquilo, né, assim, por sermos seres humanos, dificilmente vamos ficar mediante, de repente, né, uma notícia ruim, né? Mas assim, existe uma diferença, né, entre alegrar, Jesus fala aqui também, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, certo?
a parte de alegrai-vos no Senhor, que chamou a atenção, né? E também a parte, né, de não andar ansiosos. O fato de não alegrarmos, na verdade, de nós nos alegrarmos, né, na presença do Senhor, né, ele diz respeito aqui a nós nos aperfeiçoarmos no amor dele, para que quando nós nos aperfeiçoamos no amor dele, ou seja, quando nós estamos constantemente em contato com a presença dele, quando nós estabelecemos uma intimidade com o Senhor, então aquilo começa a confortar o nosso coração. A palavra de Deus, ela conforta nosso coração. A palavra de Deus nos convida a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Por quê? Quando for destrinchar a palavra de Deus, o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. Não tem como um ser humano com uma mente tão limitada, né, entender um Deus que é onisciente. Onisciente, esse prefixo oni, é que tudo, né, e ciente diz respeito à ciência, que tudo sabe. É o que tudo sabe. Onipotente, que tudo, né, pode. Como uma mente tão limitada, né, do ser humano vai entender os desígnios de Deus? Então não adianta. Quando vem uma situação adversa em nossa vida, sempre nós queremos ter o controle do volante do carro. A gente quer sentar no banco do motorista e ter o controle, né, da situação, ter a direção, querer dar o rumo de todas as situações que acontecem em nossa vida. Mas aí que está. Existe uma diferença tênue, né, entre ter o controle, né, entre confiar e ter o controle. O que Deus está fazendo na minha interpretação, agora é o Alan falando, tá? Acredito que o que Deus está fazendo, né, na minha humilde acepção, é fazer com que o homem, né, se coloque se volte às raízes e confie mais no Senhor. Porque o homem não está tendo controle da situação que está acontecendo. Eu digo cientificamente, tá? Cientificamente. Até agora, até o momento. Não teve o controle total do que está acontecendo. Só que pela misericórdia de Deus, Ele nos conforta. Pela misericórdia de Deus, Ele nos protege. Por quê? Porque Deus também nos convida a pedir em oração. Então, não coexiste confiança e controle. Eles são excludentes. Às vezes a gente acha que o controle está nas nossas mãos, que o controle, que nós possamos, com as nossas forças, com a nossa mente limitada, controlar todas as circunstâncias adversas da nossa vida. Mas aí que está. Na maioria das vezes, numa porcentagem alta, nós acabamos nos frustrando. Agora, quando confiamos em Deus, quando entendemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele está muito acima da nossa ciência, que Ele está muito acima do raciocínio humano, e que todas as coisas estão no controle dEle. E detalhe, todas as coisas ruins e as coisas boas. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, por que o Senhor subtrai a vida de um filho e deixa uma mãe desamparada, vivendo, né, em uma situação, né, em que ela mergulha num poço sem fim, pensando assim, meu Deus, o que fazer? Num poço sem fim da ansiedade. Porque não adianta, se você levar em consideração o que está ao teu derredor, para tentar responder esses questionamentos, nós ficaremos sem resposta. Porque isso é desígnio do Senhor. Precisamos aprender a confiar em Deus.
entendo que é muito difícil para uma mãe, ela de frente, de cara, ela confiar, ela mergulhar na presença de Deus mediante uma situação tão adversa quanto essa. Porém, com o passar do tempo, quando mesmo nos esforçando a ler a palavra de Deus, quando mesmo nos esforçando a se colocar na presença de Deus, a pedir o que Deus tem para a nossa vida, a tentar entender o que Deus, a missão de Deus para todos os indivíduos, para a gente, para nós, aqui nessa terra, a paz vem em nosso coração. A palavra de Deus é clara, ela diz: todas as coisas cooperam para aquele que ama o Senhor. Está em Romanos. Todas as coisas, todas. Existem crises que depois de anos você percebe que aquela crise teve uma função. De repente nessa vida você não vai encontrar resposta. Creia tão somente, tenha fé em Cristo, porque às vezes a resposta não está nessa vida efêmera, passageira, é tão rápido. Meu filho, ano passado, né, teve o nascimento do meu filho, agora já vai para 1 ano de idade, foi no estalar de dedos, foi no piscar de olhos. Não perca tempo, irmãos. Estamos num tempo, né, em que Deus está enviando os sinais. Precisamos estar em oração, precisamos estar a todos os dias pedindo a Deus. Mas Alan, o que Deus te deu, a palavra é da ansiedade, né, a paz. A palavra é essa. Então, como gerir circunstâncias adversas e negativas? Como ter fé? Como não andar ansioso mediante as situações adversas? Eu não digo só no que está acontecendo hoje, Covid-19. Tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que têm problema no coração, tem pessoas que têm outro tipo de problema, tem filho drogado, tem diversos problemas. O problema hoje não está focado só no Covid. E uma ressalva, abre um parêntese aqui. Abre um parêntese. Vamos supor, né, que eu veiculasse a informação de que dos acidentes de trânsito, se eu desse todos os dias, fizesse um plantão acidente de trânsito. Plantão acidente de trânsito. Morreu tantos % de pessoas com a idade com 33 anos. Morreram tantos %. Gente, acidente de trânsito, se você colocar no bico do lápis, mata muito mais do que o Covid-19, ou matava. Hoje, em virtude do isolamento, talvez, né, eu já não tenho essa informação. Mas antes do Covid, já era algo que assolava. Então, se valendo dessa situação, se eu começasse a veicular que o acidente de trânsito, dando as estatísticas, colocando um sensacionalismo por trás, com certeza ia ter pessoas que não ia conseguir pegar nenhum carro para dirigir, para ir em local nenhum. Então, irmãos, vem aqui dizer, vamos filtrar o que nós estamos vendo. Os olhos, os ouvidos, são o que? A entrada, né? É o que tem de sensível para a entrada na alma. É o que faz conceber pensamentos. Então, vamos colocar na nossa mente o que nos traz a esperança. Em Filipenses 4:8, Jesus é tão maravilhoso, tão bom, é tão misericordioso, que ele fala até em que pensar. Finalmente, irmãos, em capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Irmãos, vamos filtrar o que estamos colocando em nossa mente. Não adianta ficar passando aqui estatística, porque se eu passar estatísticas aqui do acidente de trânsito, você não vai pegar o carro e você não vai andar mais de carro. Não vou generalizar, mas vai ter uma boa porcentagem de pessoas que não vão querer nem sair de casa
nem andar de carro mais, porque matava mais do que Covid-19. Irmãos, vamos filtrar neste momento, né, que estamos sendo solidários, né, a toda essa situação. Temos que ser solidários também aos nossos irmãos, tomando todas as precauções possíveis, ficando em casa, usando, né, todas as medidas profiláticas possíveis. Então, irmãos, fazendo o apelo para isso. Isso é amar também o seu próximo, mas precisamos também filtrar, né? Filtrar o nosso pensamento. Vamos controlar o nosso pensamento. Começamos aqui, né? Falei sobre ansiedade, o que é, quais os sintomas, né? O que acontece. Existem psicólogos que falam que uma porcentagem da ansiedade, né? Se você tiver, não digo uma ansiedade, mas se vir aquele sentimento, né? Até fisiológico, aquilo se torna até benéfico, porque você vai querer se mexer. Por exemplo, você precisa fazer uma prova bem difícil, ou então uma entrevista difícil no trabalho. Aquela ansiedade, né, ela te faz você estudar, se esmerar para fazer da melhor maneira possível. Agora, quando há uma disfunção, um descontrole daquilo, aquilo vira o quê? Patológico. Aquilo vira uma doença. Mas como, voltando aqui, né? Como, né? Cumprir o que fala em Filipenses, né? Principalmente no versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Tá, irmãos? Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, quando Deus fala para que não andemos ansiosos, na segunda parte desse versículo, Ele também está falando para que possamos orar mais, para que possamos buscar mais. Eu vou contar um testemunho dessa parte. Fixa essa parte aí, vamos lá, para não perder o raciocínio, tá? De não andar ansioso. Como vamos fazer para não andar ansiosos, né? Mediante uma circunstância adversa, mediante uma circunstância nova, né? Então, após esse testemunho que eu dei no início, que foi um pouco traumático no sentido de ver meu filho, né, contagiado pelo Covid, eu me dei um pouquinho, né, daquele descontrole emocional, né? E como eu curei isso? Não é que eu estou desprezando, né, os psicólogos, os psiquiatras, né? É óbvio, né? Isso seria uma ignorância, né? Sem tamanho. Mas eu confesso, né, a vocês, irmãos, que o Senhor, né, mediante a leitura, né, o desdobramento da leitura da palavra de Deus, peguei estudos, né, que falavam sobre ansiedade, e esses estudos, né, baseados na palavra de Deus, começaram a me trazer um conforto. Vocês sabiam que nem tudo que vem à nossa mente é verdade? Às vezes a gente antecipa fatos do futuro, né? A gente tenta trazer algo, né, que está lá no futuro ainda. Você não está nem focando no dia de hoje, mas já está antecipando algo que está lá no futuro. Que você, né, às vezes as pessoas têm aquela coisa de criar um sentimento, né, catastrófico. Não, porque de repente vai acontecer aquilo. Tá tudo bem, mas ele mesmo assim fica preocupado, não, se antecipando situações, né, que nem vão acontecer. Irmãos, Jesus fala, se preocupe com o dia de hoje. Eu tinha até deixado uma referência sobre isso aqui. Se preocupe com o dia de hoje. Se preocupe com o dia de hoje. Em Mateus 6,34. Mateus 6,34. Mateus, capítulo 6, versículo, né, 34. Portanto,
não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então Deus está falando para que nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o futuro, né? De uma maneira catastrófica, antecipando coisas que nem sempre é verdade. Será que eu vou ter? Será que essa situação vai acontecer? Será? Irmãos, vamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus. Vamos aprender a deixar tudo no controle do Senhor. Foi isso que começou a me dar um alento. Foi isso que foi a oração em família. Sabe o bem que faz isso? Como isso é maravilhoso. Eu sentar com a minha esposa, né? A gente ajoelhar junto, pedir em oração. Senhor, cura. Senhor, qualquer tipo de pensamento, qualquer pensamento aqui que não está coadunando com a sua palavra. E o Senhor foi dando um alento, foi trazendo a paz. Esse Covid-19, essa situação que está acontecendo hoje, eu estou falando, né, porque é algo que muito atual, né? Então, independente dessa circunstância negativa, se houverem outras circunstâncias negativas na sua vida, irmão, na minha vida, né, Deus nos convida a colocarmos no altar. Irmãos, temos que abrir um altar, temos que levantar um altar na nossa casa para Cristo, para Jesus. Não levante um altar para Baal. Não levante um altar para o diabo. Qual é o altar que você tem levantado na sua vida, na sua casa, para o diabo? Será que são discussões dentro de casa? Vi também algo que impactou bastante. Houve um aumento, né, a violência contra a mulher, né, dentro de casa. Houve um aumento nas porcentagens. Então, que altar que você está levantando dentro de casa? Irmãos, Jesus nos convida a edificar a nossa casa, a nós amarmos mais a nossa esposa, a nossos filhos. Edifique a sua casa, que será como uma bela rocha. Será um porto seguro. E como foi para a minha vida? Como essas orações, estou todos os dias fazendo o nosso momento, eu, minha esposa, meu filhinho ainda que não entende, mas está ele lá. Eu coloco as mãos sobre a cabeça dele e como sacerdote, na autoridade no nome do Senhor, como sacerdote da casa, eu libero as bênçãos sobre a vida do meu filho. Senhor, abençoa. Irmãos, voltando da ansiedade à paz. Ansiedade. Irmãos, se nós focarmos, se colocarmos todas as variáveis do mundo, se tão somente confiarmos em nossas mãos, na direção do carro, aquele carro, né? Aquela comparação virtual que eu fiz aqui, se nós tivermos com o volante da nossa vida nas nossas mãos, com os nossos pensamentos, nem sempre vai dar certo. Tem vezes que dá muito errado. Jesus está confiando a você colocar esse volante nas mãos dele. Deixa que Deus dê o rumo da sua vida e confie nele. Como? Mas como confiar tanto assim a ponto de não ficar ansioso? Ou então não ter nenhum tipo de preocupação com o dia do amanhã, como está escrito em Mateus 6,34? Irmãos, vamos pedir fé. A fé também, ela vem pelo escutar. Nós escutamos a boa palavra, a palavra agradável de Deus. A fé vem pelo escutar a palavra, por estudar a palavra. Você vai ganhando mais fé, vai aumentando a sua fé, e aqueles sentimentos ruins, você começa a deixar de lado. O conforto do Espírito Santo vem no seu coração. A crer nisso. Independente de situações. Vamos partir do princípio aqui. Eu tenho essa tese, né? Todo ser humano passa por problemas.
Então, nós passamos por aflições nesse mundo que já estava prevista na palavra de Deus. Irmãos, Salmos 34:4. Salmos 34:4. Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olha como a palavra responde, como a palavra é clara, como a palavra fala diretamente com uma seta poderosa em nossos corações, arrancando qualquer tipo de sentimento ruim, de sentimento que paralisante, qualquer disfunção. Existem ansiedades que as pessoas, normalmente quando eles, ou então um chefe, ou então alguma circunstância, te exige muito e você não consegue alcançar, você não consegue atender aquilo, é humanamente possível, mas você quer atender. Aí aquilo cria uma disfunção, um descontrole enorme emocional. Isso se tratando de uma pessoa saudável, tá, gente? O Senhor me fez vir aqui para falar, porque se a pessoa tiver um hipertireoidismo, se a pessoa tiver alguma disfunção hormonal, procure um médico. Às vezes a ansiedade não é tão somente uma ansiedade circunstancial. Às vezes pode ser uma ansiedade patológica. Não vamos entrar na seara da ignorância. Salmos 34:4. Como conforta meu coração. Como a palavra de Deus ela é direta. Isso prova por A mais B como a palavra de Deus fala e conforta nos nossos corações mediante essa palavra. Salmos 34:4. Vou até ler novamente aqui. Até deixei aqui, até saiu aqui. Ó. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, como a palavra de Deus fala em nossos corações. Para de andar ansioso. Tá tudo no controle de Deus. Deixa eu contar esse segredo, ó. Atenção. Jesus está batendo na porta do seu coração e está falando assim: irmão, tá tudo no meu controle. Não sei qual é o seu nome, não sei, se você não for, aquele que está assistindo a esse culto e não for aqui o membro, eu não vou saber o nome, com certeza fica difícil, mas o Senhor sabe seu nome e Ele está nominalmente te chamando. Nominalmente te chamando. Irmãos, Deus é maravilhoso. Como Deus fala em nossos corações. O interessante, quando Paulo escreveu, a carta aos Filipenses, ele estava passando por uma aflição. E Jesus colocou no coração de Paulo para dizer, para não ficarmos ansiosos. Só que Paulo estava preso em Roma. Ele estava passando por uma circunstância difícil. Tinham prendido Paulo, e ele de lá, na prisão, escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. É desse jeito, irmãos, que Deus faz. Deus opera de uma maneira muito diferente. Então, irmãos, para terminar, a palavra que Deus colocou em meu coração, a palavra que Deus quer falar prontamente, é que
vamos crescer a nossa fé, vamos nos aperfeiçoar no amor do Senhor, de Deus, para que possamos ter mais fé e acreditar que é possível sim não andar ansioso, independente das circunstâncias. Por quê? Porque tudo está no controle de Jesus. A minha vida foi uma prova, eu tenho um testemunho, né? Como eu contei no início da pregação. Peguei o Covid-19, né? Em oração. Nisso no finalzinho, no 11º dia, meus sintomas foram leves, irmãos, não foram pesados não. Fiquei só com cansaço, né? Tive febre, um pouco de febre, não tive a falta de ar, né? Mas é uma gripe muito forte, comparando, né? Falando, né, de uma maneira comparativa, é uma gripe extremamente forte, vai te arriar bastante mesmo, né? Arria a pessoa que pega ali a situação. Então, mesmo assim, Deus, né? Porque diante dessa circunstância que para mim, na época, por desconhecer a doença, por não saber o que poderia acontecer, né? Tudo estava muito ainda volátil. Por esse desconhecimento, o medo do desconhecido também gera ansiedade. Mas aí eu me coloquei na presença do Senhor, orei, pedi ao Senhor, e teve um dia, no 11º dia, que eu e minha esposa sentamos e eu orei. Senhor Deus, que se for da tua vontade, Pai querido, eis-me aqui. Pai, eu te peço, né, se for da tua vontade, né, o Senhor pode fazer o que quiser com a minha vida e com a vida da minha família, porque eu tenho fé que o Senhor é um Deus altíssimo. Mas que o Senhor possa levar esta doença, ou então que eu possa pegar esse vírus para que a minha família seja imunizada. E assim o Senhor fez. Pedi com muita fé, senti a presença do Espírito Santo e eu senti como se Ele tivesse realmente imunizando, estivesse tirando aquela doença. No outro dia, irmãos, eu percebi, né, que eu já estava em processo de melhora. Não foi instantâneo, mas eu já estava num processo de melhora, graças para a honra e glória do Senhor. Então, na verdade, né, se for para uma outra ótica, né, e também levando em consideração que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo Jesus em todo o meu coração. Convido, né, a quem está vendo esse vídeo, que vocês possam encontrar esse amor. Amem Jesus para vocês verem o que Ele pode fazer na sua vida. E nisso, pedir a Deus que se aquela doença se instaurou na minha família, se ela entrou na porta da minha casa, que aquilo ali foi para de fato para imunizar a minha família. Irmãos, não tem como também não deixar de falar. Se coloca também, né, na pele de Moisés. Se coloca agora, quando, para quem um breve resumo, Moisés, né, Deus imputou a missão de tirar, né, o povo, né, o povo prometido, o povo de Israel que estava cativo do Egito. Então eles saíram, né, fugiram daquela situação de escravidão, mas Deus falou, leve para aquele mar, para o Mar Vermelho. Se coloca agora na situação de Moisés. Imagina todo um cenário, você inserido nesse cenário e Deus falando assim para você. Falar o seu nome e falar assim, ó, leve para aquele mar. E tem uma multidão te olhando assim e ficando chateada, falando assim, meu Deus do céu, eu confiei naquele cara ali. Tem um mar aqui, os egípcios vindo uma cavalaria atrás, cheio de lança, né, para matar todo mundo, né, falando chulamente, para passar o rodo em todo mundo. Mas o que Deus fez? Ele fez o improvável, ele abriu um mar vermelho. Abraão a mesma coisa. Sai da tua terra e da tua parentela. Sai agora, faz o seguinte, sai lá da casa dos teus pais, que eu vou te mostrar uma terra. Olha que coisa de doido. Sai agora e vai lá para a China, para a Itália.
Deus fala assim, ó, pega, vai para a China e vai para a Itália agora. Entendeu? É uma coisa de doido como Deus faz. Mas, na verdade, Abraão saiu, ele atendeu o comando do Senhor. E o que aconteceu? Abraão foi para Canaã, que é a terra prometida, que emana leite e mel. E por último, Lázaro. Não podia deixar de falar de Lázaro. Quando chegou Maria e Marta, Jesus, o próprio, falou: arranque aquela pedra, tire aquela pedra. Para quem não sabe, a história de Lázaro, aquele morto que estava, né, dias, né, o corpo dele lá em putrefação. Tá estranho. Paralelepípedo. Então, assim, estava naquele processo, né, e nisso estava fedendo já o corpo, né, provavelmente. Eles tiraram uma pedra que antigamente a cultura era essa, eles colocavam, né, uma pedra como se fosse um túmulo, uma caverna, né, e botavam uma pedra bem pesada assim e colocava o corpo ali. E Jesus falou: tirem a pedra, isso depois de dias, que o corpo estava já em decomposição. E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Tirou Lázaro da morte. Irmãos, esse é o Deus. Então, resumindo que tudo que eu falei aqui, por horas dando exemplos e tal, sendo mais direto e objetivo, resumindo tudo. Peça a Deus em oração fé, para que você possa, né, não andar mais ansioso. E alegrai-vos no Senhor, que nós teremos, né, a vitória. Existe aquela alegria contínua e alegria constante. Deus não quer que você tenha alegria constante. É difícil você se alegrar constantemente. Mas a alegria contínua é aquela que é continuada, que apesar das circunstâncias, você vai se recompor porque você tem fé que tudo está nas mãos do Deus maior, do Deus Todo-Poderoso, de um Deus que nos guarda e guarda todas as famílias do nosso Brasil. Então oremos agora. Senhor, meu Deus, Pai querido, toma, Senhor, meu Deus, todas essas famílias, as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, alcança, Pai. Pai querido, que se foi criado fé através dessa palavra que provém de Ti, não é do meu raciocínio lógico, Pai. É algo que vem de Ti, Senhor. Se foi gerado fé no coração de alguém, Senhor meu Deus, que Tu possas agora, Senhor meu Deus, fazer com que essa pessoa, Pai, tenha a proatividade, tenha o ímpeto de procurar, de saber quem é esse Deus que controla toda ansiedade, que controla tudo, que controla o mundo e a vida de todos, Pai. Pai querido, toma essa pessoa em Tuas mãos. Se foi gerado fé, Senhor Deus, que essa pessoa possa agora, Pai, em nome de Jesus, declarar que só Jesus é o Salvador, é o nosso Salvador. E procurar saber, num processo talvez, quem é esse Jesus que tantas pessoas falam. Quem é esse Jesus que é o Jesus que prega a bondade, o amor, a união, que prega a família como estrutura. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, né, para que possamos estar aqui, né, fazendo os vídeos, para que a igreja, né, ela possa se suster. Se foi também no seu coração, né, se foi gerado aquela vontade, porque não tem como, né, existe a manutenção, existem os aparelhos, né, existe a luz da igreja, existem, né, diversas contas, né, que temos que prestar para que isso aqui funcione, né? Então, se tiver em seu coração, né, qualquer valor, né, tiver em seu coração, você possa, vai estar aqui, né, o número da conta aqui, nessa parte inferior aqui do vídeo, né, o número da conta, né, e se caso o banco não bater aqui, que vocês possam ver na descrição do vídeo, tem mais informações bancárias, né, para que vocês possam estar abençoando esse ministério, que é o ministério do Senhor, né, é algo que provém de Deus para a sua vida, tá?
Que vocês tenham uma noite, uma excelente noite, né? Que Deus possa renovar as suas forças amanhã, né? E que Deus também possa acampar os seus anjos, né? Na sua casa, protegendo de qualquer tipo, né? De vírus ou de doença. Confie nele. Faça o que o Senhor pediu para que nós possamos fazer, né? Da ansiedade à paz. Isso com muita fé, né? Nós possamos conseguir, aprimorando o amor de Jesus, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Tá ok. Valeu, pessoal.